Bom, pessoal, vamos agora à nossa última parte nas funções orgânicas. Então, eu reservei para o final aquelas funções, algumas aqui é muito difícil que ela apareça na última aula de orgânica, parte 2, a anterior a essa aula. Não lembro se foi a 2 ou a 3. A aula anterior a essa, eu até coloquei funções como aleto ácido, nitrila, que já são funções que já têm uma baixa tendência em aparecer nas questões de uma forma geral. Então aqui eu começo já com duas funções que raramente aparecem, muitos livros nem tem o tiol e o tioéter, que são funções sulfuradas. Aqui eu coloquei 3 funções sulfuradas, o tiol, o tioéter e o ácido sulfônico. Aí você deve se perguntar, pô, Rafael, mas se isso aí está saindo dos livros, por que você está mostrando isso pra gente? Bom, o Enem há 2 edições, agora não lembro se foi do ano passado ou retrasado, estou gravando esse vídeo em 2020, não lembro agora se foi, acho que foi 2018, a prova de 2018, tinha lá que você tinha que classificar e tinha justamente a função tiol e a função tioéter. Então, simplesmente para identificação. Então, até coloquei aqui um paralelo, eu coloquei aqui um álcool, a gente pode observar claramente a hidroxila aqui num carbono saturado, a gente identifica isso daqui como um álcool, e em seguida eu coloco o tiol, que é basicamente o álcool, só que no lugar do oxigênio a gente tem o enxofre. O enxofre é da mesma família do oxigênio, ele também faz 2 ligações, então não é difícil identificar. Então o tiol, na realidade, é como se fosse o álcool de enxofre. Tá? Ele tem a mesma situaçãozinha ali, ó. A gente pode ver aqui claramente o enxofre e o H formam com esse grupinho aqui, SH. Aqui eu tenho mais um exemplo. Então, para fins de identificação, se fosse para nomenclatura, ele pega mais ou menos aqui a mesma coisa que o álcool, só que ao invés de ol, a gente vai usar tiol. Da mesma forma que eu tenho o álcool de enxofre, né, referente, não é álcool, gente, mas o raciocínio é o mesmo, eu tenho o mesmo raciocínio para o éter. Tudo que vocês verem tio na frente tem relação ao enxofre. Tio composto, quer dizer que é um composto baseado em enxofre. Então, se aparecer isso aqui de alguma forma, tudo junto, um tio composto está relacionado ao enxofre. E com éter não seria diferente aqui, ó. A gente tem um éter de enxofre, vamos dizer assim, que é o tioéter. A gente percebe o enxofre entre carbonos, uma cadeia heterogênea. Pode rolar que todos os casos que acontecem para a cadeia heterogênea vai acontecer nesse também. Pode ser numa cadeia fechada. Olha aqui, ó, semelhante lá ao furano do éter, eu tenho aqui com referência com enxofre também. Então, mais para identificação, não estou preocupado aqui com nomenclatura. Na verdade, nomenclatura nessa aula aqui não é o foco, é mais para identificação e algumas características especiais que cada função tem uma peculiaridadezinha que é importante que a gente converse sobre elas, tudo bem? Então, tiol, tioéter, como apareceu numa edição aí, tem pouco tempo, uma edição do Enem, não custa nada a gente dar mais um gásinho aí, que acontece esse ano e você já vai ficar mais espertinho. Ácido sulfônico é uma função ácida, ela é derivada do ácido sulfúrico. Aí a gente, para entender o ácido sulfúrico num composto orgânico, a gente vai entender ele se dividindo dessa forma. A gente tem um grupo sulfônico, que é esse daqui, ó. Estou deixando em evidência cercando em vermelho. E a partir do momento que ele entra em contato com um composto orgânico, ele forma um composto orgânico, a gente tem a função ácido sulfônico, beleza? Então, o ácido sulfônico, ele é uma função ácida, assim como o ácido carboxílico, ele é até um ácido mais forte comparativamente ao ácido carboxílico. No entanto, quando a gente vai fazer discussão de força, ele nem entra muito na história, porque ele não é tão famoso, obviamente, quanto o ácido carboxílico. Mas ele vai aparecer bastante nas questões que a gente tem por aí. Então vamos ficar esperto no ácido sulfônico, que daqui a menos de 5 minutinhos eu vou entrar numa situação onde o ácido sulfônico vai ser extremamente importante, tá bom? Então, da mesma forma que o tiol já apareceu em questões, tem alguns livros, o tioéter, o ácido sulfônico que não aparece bastante. Aqui no cantinho ainda reservei aqui que eu posso ter um éster de enxofre, olha aqui, ó, curiosidade. Eu posso ter uma tiocetona também. Eu posso ter um tiofenol, seguindo essa mesma lógica. Nunca vi para identificação em questão de vestibular esses caras aqui, né? Pode ser que eles apareçam, porque muitas das vezes
Hoje em dia o vestibular, as provas, estão utilizando compostos orgânicos que realmente existem. Então, fatalmente, esses caras pipocam lá, perguntam alguma coisa a vocês, é só para você não ficar vendido. Se aparecer por acaso uma dessas funçõezinhas aqui do enxofre, também é caracterizado como um tio composto. Vamos ficar espertinhos com relação a isso. Beleza, então? Tiol, tioéter, ácido sulfônico, mais 3 funções para nossa coleção, sendo que não são aquelas funções que eu vou falar assim, nossa, isso vai cair muito aqui, isso é muito importante. Falando mais no sentido mesmo no Enem, surpreender ou de alguma forma aparecer isso. Sal orgânico. Essa sim é uma função que vira e mexe, aparece, a gente precisa conversar muito sobre ela. De uma forma geral, por definição de Arrhenius, sal é aquele composto que em meio aquoso libera íons positivos diferentes de H+, e íons negativos diferentes de OH-. Bom, no geral, a gente sempre entende um sal orgânico como um produto de um ácido por uma base. Tanto é que é a reação mais famosa da química que vai dar sal e água. O sal ele não é gerado só dessa reação. Tem muitas outras reações que o sal pode aparecer, mas não adianta, que essa aqui é a mais famosa e a mais importante. Como eu obtenho sal orgânico? Eu posso obter pegando um ácido carboxílico, função que a gente já estudou, e colocando para reagir com uma base. Normalmente, essas bases aqui na orgânica vão ser bases inorgânicas mesmo. Então, hidróxido de sódio, pode ser um hidróxido de potássio, pode ser um hidróxido de cálcio, bases fortes. Então, essas bases, quando reagem com ácidos, seja ele qual for, eu posso ter a formação de sal orgânico. Então, tá aqui um exemplo de um sal orgânico. Curiosidade não, isso é importantíssimo, né? Você está vendo que tem um sinalzinho de menos e um sinal de mais aqui. Não tem a peculiar ligação, o bastãozinho aqui. Por quê, gente? Aqui está acontecendo uma ligação iônica. Isso aqui na química orgânica é difícil, é raro acontecer, mas mesmo na função de sal orgânico, porque normalmente é tudo molecular, é tudo ligação covalente. E está aparecendo a ligação iônica, então não é nem correto eu colocar um bastão entre o oxigênio e o sódio aqui. Então o mais correto é já mostrar na forma de íons. Nomenclatura de sal orgânico. É como se fosse um éster. Então, por exemplo, isso aqui veio do ácido etanóico. Então isso aqui é um etanoato se fosse um éster. Então você vai dar o nome disso aqui de etanoato de sódio. Então é igualzinho a do éster, a nomenclatura. Tá? Botar o ato aqui é o grupamento carboxilato, que vai gerar, que veio um dia, isso aqui foi um ácido carboxílico, agora é simplesmente o grupinho carboxilato, também comum lá ao éster. Beleza, é que eu estou vendo um outro salzinho aqui embaixo, né? Basicamente é o mesmo. Na hora de dar o nome, esse aqui já deu com o nome de sulfonato, também pode rolar, porque aqui já é com ácido, veio de um ácido sulfônico, e aí que é a jogada, gente. Sal orgânico, ele não é só oriundo de ácido carboxílico, mas de qualquer espécie ácida. Ainda tem uma outra situaçãozinha que já eu vou falar. Então aqui eu estou percebendo que é um sal orgânico, só que ele veio de um ácido sulfônico. Por isso que eu disse que essa função aqui ela é muito importante. Na realidade, eu só falo de ácido sulfônico mesmo, que eu estou doido para falar de sal orgânico. Então, o ácido sulfônico, se eu reagir com uma base forte, eu vou ter um sal orgânico também oriundo de um ácido sulfônico. Eu vou ter um sulfonato. Beleza? É um sal orgânico como outro qualquer? É um sal orgânico como outro qualquer. Peculiaridade. Na orgânica, normalmente os compostos eles têm uma tendência polar muito grande. Ao passo que eu tenho uma ligação iônica na ponta, seja de um carboxilato ou de um sulfonato, esse cara aqui em água começa a estabelecer essa relação aqui, que é a interação íon-dipolo. A interação íon-dipolo ela é característica da ligação iônica e começa a aparecer agora na orgânica, no sal orgânico. Então, o íon dipolo, ele é a explicação, o motivo, razão, circunstância, porque todo sal orgânico é solúvel em água.
ele vai acabar estabelecendo essas interações aqui que são muito fortes, tá? Essa interação íon-dipolo, ela é mais forte que a ligação de hidrogênio. Então é uma interação fortíssima. Então, independente do tamanho, ele sempre vai ter uma solubilidade em água pela interação íon-dipolo que ele faz. Então, sal orgânico, solubilidade, tudo a ver. E agora, se eu estou falando de sal orgânico, eu seria criminoso se eu não falasse para vocês de sabão e detergente. Porque, na realidade, um sabão e detergente nada mais é do que um sal orgânico, pessoal. Qual é a diferença? Então, todo sal orgânico é um sabão? Bom, para ser um sabão, eu tenho que ter aqui uma cadeia compridinha, né? Normalmente mais de 12 aí que a gente tem. Qual o motivo de eu ter uma cadeia compridinha? Bom, quanto maior essa cadeia aqui, mais apolar essa parte fica. Então, essa partezinha do sabão aqui acaba interagindo muito com outras moléculas apolares. Popularmente, exemplo maior, gorduras. Então, isso explica por que um sabão ele dissolve gordura. Então, a gordura está lá na água, formando um sistema heterogêneo. Gordura e água nada a ver, porque a gordura é extremamente apolar, a água é extremamente polar. Então, gordura e água não se dissolvem, eles não são miscíveis entre si. Não fala que não se mistura, não. Até mistura e forma mistura heterogênea, eles não dissolvem. Bom, essa parte aqui do sabão vai interagir com a gordura, que a gente chama de cauda do sabão, essa parte, e essa outra parte aqui vai interagir com a água. Então é por isso que o sabão ele faz aquela limpeza. Como por exemplo, olha aqui, ó. Olha aqui a especificação de um sabão. Essa parte aqui é que faz a interação íon-dipolo. Essa aqui é a parte apolar. Então imagina que eu tenho uma gordura aqui no meio. Essa gordura vai interagir com a cauda do sabão. E essa outra parte externa agora é totalmente polarizada. Então, qualquer água que chegar aqui vai dissolver. Então, essa formação da micela é a explicação por que o sabão consegue limpar a gordura. Aqui, ó, o sabão está fazendo uma ponte entre a água e as moléculas de gordura, formando essa micela. Aí você vai jogar água, vai carregar e vai conseguir limpar tudo. Beleza? Então, aqui o exemplo. Aqui está bidimensional, que está um exemplo bem melhor, tridimensional, né? A cauda do sabão para dentro e a parte polar para fora, podendo aqui interagir com a água tranquilamente. Beleza? Bom, esse é a estrutura do sabão e do detergente. Vai acontecer isso daí. Aqui eu coloquei também, né, a mesma coisa. Você percebe também a cauda, a parte que vai fazer a interação íon-dipolo, só que aqui é com sulfonato. Qual a diferença? A diferença é que quando for com carboxilato, a gente chama de sabão. E quando for com sulfonato, a gente chama de detergente. Mas basicamente eles têm a mesma atuação. Claro que com especificidades diferentes, né? Eu botei ali a imagem do sabão em cima, aqui eu tenho a imagem do detergente, e eles vão acabar tendo esse mesmo procedimento, tendo esse mesmo papel. Aqui eu já coloquei um condicionador de cabelo, né? Então o condicionador de cabelo, ó, pode ver que ele já é um sal diferente, não tem nada a ver com os dois que eu tinha mostrado, que era o grupamento carboxilato e o sulfonato. Também quando eu tenho uma amina ali, pode vir a formar essa situaçãozinha aqui, que também não deixa de ser um tipo de sabão. Vou ter essa parte aqui, só que esse aqui está mais para detergente. Cada um com sua especificidade. Vocês vão ouvir falar muito, quando a gente fala em sabão detergente, desse nome aqui, ó, tensoativo. Tensoativo é porque ele afeta diretamente a tensão superficial da água. Então, se você já estudou isso aí em química ou em física, a água ela faz as interações, as ligações de hidrogênio, com que faz com que aquela situação, para você ter uma gota de água, ela fica com aquele aspecto, né, característico que a tensão superficial, que as forças entre as moléculas da água fazem. O sabão ele quebra isso daí. Então ele quebra de maneiras diferentes. Então aqui, por exemplo, como a parte orgânica é a negativa, a gente diz que tanto esse sabão aqui quanto esse detergente são tensoativos. Só que são tensoativos aniônicos.
porque a parte do sabão que tem que é a parte negativa, ânion negativo. Aqui embaixo eu também tenho um detergente, só que é um tensoativo catiônico, porque a parte que tem o carbono aqui, né, tá até parando no nitrogênio, que é a parte positiva de cátion. Quem tem o hábito de estar tomando banho, lendo o rótulo das coisas que estão ali no box, você vai acabar pegando o seu shampoo, seu condicionador, você vai ver ali tensoativo catiônico, tensoativo aniônico. Então você tem shampoos e condicionadores para diversos tipos de cabelo. Está relacionado a isso daqui, tá bom? Você não pode pegar um sabão em pedra, passar no seu cabelo, senão ele vai ressecar tudo, cada um com sua especificidade. Então eu já vi uma questão no Enem também, onde ele tratava, que ele até explicava, se eu não me engano, o que era um tensoativo aniônico e catiônico na questão. Como isso já aconteceu em questões anteriores, eu não contaria para uma próxima oportunidade ele te falar isso, quando que é simples, né? Tensoativo catiônico, quando a parte da cadeia é a parte positiva. Isso é errado, né? Um tensoativo aniônico é quando a parte do carbono, a parte da cadeia, que é a parte negativa. Aí tem muitas considerações, né? Quando a cadeia do detergente, o sabão de uma forma geral, todos os sabões são biodegradáveis. Aqui degrada com muita facilidade. O detergente é mais complicado. Para ser biodegradável, essa cadeia aqui tem que ser linear, tem que ser normal. Se ela já for uma cadeia ramificada, o detergente já é não biodegradável, a gente tem alguns problemas aí. Então, o sabão sempre é biodegradável, o detergente depende da cadeia. Uma cadeia normal, ok, ele é biodegradável, a gente agradece, a natureza mais ainda. Se tem uma cadeia ramificada, já é horroroso. Uma cadeia ramificada, ele já vai ser não biodegradável. Também hoje em dia, com a política da química ambiental, é muito comum ser cobrado em questões. Então fique espertinho com relação a isso. Então, tensoativo, quebra a tensão superficial da água. E está rolando um experimento aí, nessa época de pandemia, né? Tem aparecido o pessoal fazendo uma brincadeira com... Eu repliquei aqui o experimento rapidamente com pimenta e água, né? Eu botei um pirizinho com água e pinguei uma gotinha de detergente, olha lá o que acontece, né? Então vocês já devem ter visto esse experimento em alguns lugares, né? Tem gente fazendo umas simetrias aí com relação a esse aqui, meu dedo aqui, enfim. Vamos ficar só com a parte química mesmo, né? A gente tem a água aqui, eu coloquei pimenta na água, ela estava espalhada por toda aqui de forma aleatória. Quando eu coloquei a gotinha do detergente, você vai perceber lá, toda a pimenta vai lá para os cantos. Por que que isso acontece? Quando a água estava ali, só água e pimenta, ela estava com a tensão superficial no máximo. Então aquela pimenta está ali sobrenadando com aquela tensão da água ali. Quando eu joguei o detergente, eu quebrei um bocado essas ligações de hidrogênio que tem entre as moléculas de água. Então eu reduzi a tensão superficial. E essa água que estava em volta aqui acabou sendo repelida por essa quebra aqui. Então concentrei aqui essa região de maior tensão superficial. E quando a água ela deu essa fugida daquela situação de estava rompendo essas ligações, foi dando liberdade às moléculas aqui do meio da parte superior, essa água aqui do cantinho, ela acabou carregando toda a pimenta, por ela ser com a densidade bem baixinha, bem levinha. Então aqui é a região de maior tensão, porque a água acabou sendo arrastada lá para o final. Se eu começasse a jogar aqui a pimenta por toda a detergente por toda a situação, aí eu ia perceber um espalhamento aqui novamente da pimenta em cima por conta. Então esse aqui é um experimento que diz respeito à tensão superficial. Então uma justificativa, o motivo do tensoativo, porque ele quebra as ligações de hidrogênio. Então sabões e detergentes são chamados de tensoativos porque eles quebram essa interação intermolecular entre a água. Então você percebe essa situação aqui. Tudo bem? Bom, aqui eu já tinha falado da micela, que é a estrutura que forma, que entra em contato, que faz a ponte, né, que forma aquele conjunto, ponte entre a gordura e a água. Então, sabão é um assunto importantíssimo, sabão e sal orgânico, tudo a ver. Organometálico, né, mais uma funçãozinha aí, também não estou preocupado agora com nomenclatura, eu estou preocupado com o seguinte, especialmente com esse exemplo que eu dei aqui. Organometálico é qualquer metal que esteja ligado diretamente ao carbono. Tem até alguns intermediários ali, mas tem que ter a ligação entre um metal e o carboninho ali. Então isso já é considerado um organometálico.
Esse cara aqui, o chumbo tetretila, ficou muito famoso, porque ele era usado como antidetonante da gasolina. Então, outra questão ambiental, né? Hoje a química ambiental comendo solta. Esse organometálico ele era utilizado como antidetonante na gasolina até a década de 70, ali, começo da década de 70, meados, né? Na década de 50 para 60, teve um cientista, o Patterson, que identificou que o chumbo era letal e que tinha traços de chumbo na atmosfera, justamente porque ele estava sendo misturado à gasolina. Então, quando você queima o combustível no seu automóvel, acaba dispersando para toda a atmosfera. Então, teve uma briga muito grande, judicial, demorou muitos anos. A indústria de petróleo, a Marinha Americana comprou a briga dele, então ficou aquela coisa proíbe, não proíbe, e acabou sendo proibido, obviamente. A indústria de petróleo tem muita grana, então tomou um prejuízo muito grande, porque teve que substituir o chumbo tetretil da gasolina. Porque imagina, você coloca isso dentro da gasolina como um aditivo, é pequena quantidade, mas quando você liga o automóvel, isso acaba espalhando por toda a atmosfera e não existem níveis seguros para o chumbo. Você deve perceber que aqui, diferente lá do sódio, né, um metal e uma metal, aqui é ligação covalente. Você, mas eu aprendi que metal e a metal é ligação iônica. Só que a eletronegatividade do chumbo, ela já é mais elevada, e a do carbono nem é tão elevada assim. Então eles acabam estabelecendo uma ligação covalente mesmo, tá? Então qualquer metal que esteja ligado ao carbono é um organometálico. Então a gente tem diversos tipos de organometálicos diferentes aqui. Então não tem como eu colocar todos, porque eu tenho a maior variedade na tabela periódica são de metais. Então pode acontecer de muita coisa diferente. Beleza? E para a gente fechar o nosso papo de hoje, eu queria falar do anidrido orgânico, que na realidade tem tudo a ver com o anidrido. O anidrido, quando a gente estudou lá na inorgânica, ele é um óxido ácido. Os anidridos orgânicos, eles vêm da desidratação do ácido acético, dos ácidos de uma forma geral, né? Aqui no exemplo eu botei o acético, é o exemplo mais fácil. Se eu pego um ácido orgânico e desidrato, normalmente tem a presença aqui de um óxidozinho de fósforo como catalisador, eu tenho lá as moléculas do ácido, vai sair o hidrogênio de uma e hidroxila da outra, já dando adiantada aí em reações de eliminação. Então sai a água, esse grupamento aqui vai se juntar e vai formar esse grupo aqui, que é o grupo anidrido. Cuidado para não confundir isso aqui com éster, né? Ele é bem característico, você vai perceber que tem duas carbonilas aqui, um oxigênio entre duas carbonilas, é o melhor jeito de avaliar. Passando o olho rápido, você pode confundir isso com éster. Muito cuidado. Não é uma função que vai aparecer toda hora. Tá? Já vou avisando a vocês. Então já fique esperto. Você viu uma carbonila e um O, já pensa logo primeiro realmente no éster. Mas pode ser que seja um anidrido. Então o anidrido, você simplesmente é o ácido desidratado. Ele é sempre simétrico, assim, um lado é igual ao outro? Olha, quando você obtém por desidratação só de um ácido, sim. Mas eu posso ter também com cadeias diferenciadas. Posso ter também até com cadeia fechada. Aí a gente tem outros tipos de anidridos, né? Isso pode vir formar por outras reações, então ele pode também vir com cadeia fechada e não simétrica, como está aparecendo aqui nesse casinho aqui. Então, não fica muito estressado com relação ao nome dos mais simples, que o que pode ser cobrado a vocês é esse aqui. Esse aqui é o ácido etanóico. Então ele formou aqui, tem uma cadeia de um e uma cadeia do outro, mas o nome continua sendo anidrido etanóico. A nomenclatura é quase a mesma do ácido carboxílico. Não precisa falar anidrido dietanóico, né? Você só repete uma vez, só se ele tiver uma cadeia diferenciada. Mas aqui eu nunca vi cobrança para vocês de cadeia assimétrica. Sempre é cadeia assimétrica bonitinha. Quando cai, já há bastante tempo que eu não vejo isso. Isso aqui vai explicar por que lá em ácido carboxílico a gente não fala só etanóico. Por isso tem que botar a palavrinha ácido na frente. Que às vezes o pessoal, mas olha só, estou com ácido etanóico aqui, eu não posso chamar ele só de etanóico, não. Tem que botar o ácido na frente? Tem. Justamente para não confundir com o anidrido. Na realidade, essa importância desse anidrido é justamente por isso, tá? É uma funçãozinha que é muito utilizada na indústria quando o cara quer transportar grande quantidade de ácido, ele desidrata. Depois, se você quiser voltar ao normal, é só jogar água no anidrido que ele volta a ser o seu ácido de origem.
Então aqui a gente encerra a função, as funções orgânicas. Acabaram as funções? Não, né? Existem infinitas funções. Pode cair no Enem uma função que eu nunca vi na minha vida? Infelizmente pode, né? Essas coisas acontecem, não tem como a gente prever. Ao longo das questões, né, a gente vai acabar sendo apresentado uma ou outra, mas essas que eu estou falando que podem aparecer são umas que nem em livros aparecem. Mas vem um contextozinho, ela não fica tão perdida assim, cobrando diretamente. Que função é essa que você nunca viu na vida? Ela vem dentro de um contexto para a gente poder matar. Tudo bem? Então a gente encerra essa aula por aqui e vamos fazer exercício. Um abraço e até a próxima, pessoal.